Em um mundo cheio de promessas vazias e influenciadores sob investigação, você sabe em quem você pode confiar quando se trata do seu dinheiro? Enquanto a gente vê esses casos como o da Virgínia aí na CPI das bets, levantando dúvidas, né, sobre qual a real intenção de quem promove esse tipo de informação, com a grande massa, com o grande público. Eu quero ser absolutamente transparente aqui com você. A minha certificação CNPI pela APMEC, ela não é apenas um título. É o meu compromisso em trazer aqui informação fidedigna e segura, obviamente, sem nenhum interesse oculto por trás de tudo isso. Eu pago as mensalidades lá na APMEC para estar credenciado e habilitado, visando trazer para você análises embasadas e responsáveis, porque o meu único objetivo é te ajudar de verdade. Então, chega de seguir a manada, chega de fazer o que todo mundo faz, sendo massa de manobra dos influenciadores que tem um monte de desejos escusos que você não está enxergando. A verdade é que as suas necessidades, o seu capital e principalmente os seus objetivos são únicos, são apenas seu. O que funciona para o vizinho, para o guru da internet, pode ser um desastre para você. Então é por isso que eu, como profissional certificado CNPI, estou aqui para te dizer. Eu poderia estar aqui te dando um call de compra, compra aqui, vende aqui, mas não, eu estou aqui para te dizer. Pare de buscar atalhos e de seguir indicações de outras pessoas, inclusive de mim e de qualquer outro profissional certificado CNPI. Há 5 anos eu mostro aqui no canal do YouTube o F34, que é um indicador que me dá solidez para buscar movimentos consistentes. Ele não é mágica, mas é sim uma ferramenta que vai te ajudar a construir um futuro financeiro sólido, baseado no seu perfil, na sua capacidade, nas suas metas no longo prazo, sem promessa de enriquecimento rápido, mas com resultados críveis e possíveis. O meu objetivo é te mostrar, é te capacitar, é te dar o conhecimento para você tomar as melhores decisões para o seu futuro, para o seu resultado financeiro amanhã. Então, se você está pronto para se conhecer, é importante que você, como investidor, entenda o seu apetite ao risco. E aí sim você possa trilhar o caminho sólido e consciente no mercado de capitais. Fica aqui comigo, porque hoje a análise vai ser cheia de demonstrações para te mostrar, né? Demonstrações que vão te esclarecer o quão é importante você conhecer a sua capacidade financeira, o seu apetite ao risco e se autoconhecer. A análise dos ativos que eu trago aqui é apenas o começo da sua jornada para a sua independência de verdade, sua independência financeira, que vai realmente fazer com que você se transforme no nível superior financeiro. Eu tenho uma mentoria, né? E ela vai te ajudar a caminhar para o próximo nível. Então, vamos juntos aqui, como todos os domingos, para a análise do Ibovespa, do dólar. Vamos falar de novo de Arezo, por que não quem está acompanhando aí a evolução de Arezo? Uma observação, não gosto de falar recomendação, né? Mas dos 3, 4 vídeos atrás que eu falei sobre Arezo, eu quero ressaltar sobre ela. E também sobre criptomoedas, commodities, enfim, os ativos estão aí esperando eu abrir o gráfico para começar a falar com você, sempre com a consciência de que a melhor estratégia é aquela que se encaixa em você,
na sua necessidade, nos seus objetivos. Então, vamos nessa? Vou aqui compartilhar já a tela com você, para que você já entenda o que está acontecendo. Eu já vou trazer a Arezzo. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento da tela para que você enxergue aí o gráfico de Arezzo. Aqui está ele. Eu dei aqui uma compra, né, que já atingiu o objetivo, deu 60%, 70%, né, sendo bem, mas deu 65%, porque o ponto de saída era aqui na linha branca. Beleza? Ela já deu mais de 60%. Então, tá aí, tá dado o trade. Mas eu falei no vídeo, quem volta aí e assiste o vídeo na íntegra, que a gente tinha capacidade para mais. A gente tinha capacidade para mais alta. Então, quem está comprado e reduziu posição, está com uma parte ainda, ótimo. Este daí é o trade ideal. Quem está comprado e saiu da posição inteira, também ótimo, que ganhou aí 60%, 65%. Ótimo também. Agora, quem está comprado tem pouca, o resto, metade, sei lá quanto da posição. Quem saiu dela toda e quem não pegou, principalmente esse, quem não pegou essa alta aqui de Arezzo, agora, para todo mundo, agora não é o lugar de comprar. Então, se você tem um pedaço de posição, já saiu, você saiu com um pedaço. Não é hora de montar mais nada. Está subindo sem mim, eu podia estar inteiro, vou voltar a minha posição inteira. Não, não vai dar certo. Então, por que não vai dar certo? A gente vê aqui uma situação de ele sai deste fundo, rompe este topo, e a dinâmica que o preço faz, ela não é de ir subindo reto. O preço, em algum momento, precisa voltar aqui para essa região aqui, e ela estendendo verde, aí sim, é uma região de você voltar com a sua posição inteira. Quem está de fora é entrar, e quem já saiu da posição toda é entrar aqui também. Então, não é aqui o lugar para você entrar na operação. Agora já foi a entrada. A gente vê aqui o indicador F34 aceso de vermelho. Aqui é uma possível venda com stop curto. Para quê? Porque você pega esse movimento aqui. Então, não é o lugar de comprar. Se eu fosse fazer alguma coisa aqui, eu venderia, para eu pegar uma possível movimentação, a dinâmica do preço, mais ou menos assim. Tá? Então, eu visualizo ainda a alta para esse papel, mas não é aqui o lugar de entrar. Se isso ficou claro para você, você já entendeu a dinâmica do preço em qualquer ativo. Essa é a movimentação que ele faz. O que você precisa agora é entender a leitura que eu faço aqui com o MACD. Perceba que ele está numa região de sobrevenda, mas ainda está vendido. Não tem nenhuma movimentação aqui falando que ele vai subir para sempre. E também tem um indicador que te dá aí a demonstração, claro, do distanciamento da zona bipolar para o preço, para uma possível volta para ele, mostrando aí uma operação contra a tendência, uma operação de risco, mas que é muito bem sucedida, como foi essa daqui, tá bom? Falando isso, vamos então para as análises dos ativos que eu sempre faço aqui com você, começando com Ibovespa. Ibovespa saiu desse fundinho aqui, com o F34 indicando compra todo verde, aqui na linha branca, uma bela de uma compra. Só que ele chegou num patamar onde não dá mais para comprar. Aqui é uma região onde você tem que diminuir sua mão, né, esperando uma dinâmica aí do preço, que é o retorno dele aqui para baixo, tá bom? Aqui a gente pode pensar em compras novamente. Lembrando, esse é o gráfico diário para swing trade, o MACD já se aproxima, ainda não chegou lá, ele se aproxima da região de sobrecompra. Então, se ele chega numa região de sobrecompra, significa que ele está caro. Então, muita atenção nessa região, cuidado com compras aqui, não façam compras nesse nível de preço, tá bom? Perceba que ele tem uma dinâmica toda exclusiva, ó. Então, ele precisa voltar nesta região aqui, a gente pode pensar na montagem da operação. Aqui, não, ok? Isso para swing. Vamos ver para position trade, aí a gente tem aqui
uma movimentação também saindo de um fundo aqui embaixo, né? Vermelho, aqui foi dado uma venda, ele fez, mas frustrou a venda, voltando aqui com a zona bipolar acesa de verde, está fluindo lindamente aí para cima. O que nós temos pelo MACD? A gente tem ainda uma situação de sobrecompra, olha a linha amarela onde está, e ele tem aqui uma situação de divergência de baixa. Então, eu estou muito receoso com compras do Ibovespa aqui, tá bom? Eu venho falando sobre a possibilidade aí de... Tem vídeos aí passado aí sobre possibilidade de alta, uma alta significativa, porque o mercado ele precifica o futuro, ele não é o presente, e que com a corrida presidencial, né, dos políticos no ano que vem, isso pode fazer com que o político atual na presidência se mexa em favor, né, da economia brasileira, e isso pode realmente ajudar a bolsa a subir, mas graficamente o ponto de compra definitivamente não é aqui, perfeito? Então é muito importante saber disso. Eu ainda tenho uma situação aqui de sobrecomprar, tá? Tá caro aqui, preciso de uma movimentação um pouco diferente, tá? Falado de Ibovespa, vamos ver o dólar no swing trade, que é o gráfico diário, ele está no nível aqui de suporte, ó. A gente tem um topo aqui, tem esses fundos aqui, é um nível de suporte. Ele veio lá de cima, né, veio reto aqui, e ele está aqui trabalhando, brigando nessa região de preço. Acredito até que ele possa avançar um pouco mais para baixo, chegando nessa faixa aqui dos 5.500, 5.400, ok? É um 5,5 aqui, é uma região, pode haver um ponto de equilíbrio. O mais tardar para ele aqui nos 5 alguma coisa, tá? É uma possibilidade aí que eu não venderia agora. Ele pode vir até aqui, ó, 5.200, 5.150, tá bom? Eu não venderia aqui agora. Por quê? Ele pode voltar na zona bipolar, que é uma alta significativa, para depois voltar a cair. Eu estou trabalhando com o F34. Então, aqui não é o lugar de vender, ok? O que Elimar, estou fazendo? Se você estiver interessado em saber o que eu estou fazendo. Eu estou comprando dólar, bem devagarzinho. Eu tenho 200 tiros para comprar o dólar. Eu não estou colocando all-in, não estou colocando tudo aqui. Então, para mim, eu quero que ele caia bem devagarzinho aqui, venha para essa região dos 5 aqui, e eu vou descendo comprando ele aqui. Sem problema algum, não estou com pressa. Eu não tenho pressa. É isso que eu estou fazendo. Eu não estou com pressa. Eu não tenho pressa de ganhar dinheiro, tá? Essa é a visão aqui para mim agora, ok? No diário. Agora, no semanal, que é o Position Trade, a gente pode perceber aí, ó, uma movimentação já ascendendo a zona bipolar de vermelho, porém o MACD ainda sobrevendido, não está no sobrevendido, né? Ele saiu da região aqui de sobrevendido, mas chegando próximo ao eixo zero. E se ele picar aqui para baixo, eu acredito que não vai ser de grande movimentação. Ele vai poder chegar aqui na casa dos 5.200, que eu falei lá no gráfico diário. Então, se ele chegando até aqui, eu estou descendo comprado com ele, até esta região aqui. Eu tenho 1.000 tiros aqui para fazer isso, tá? Esta é a região dos 5, 5.100, é aqui a região onde ele pode sentir. Ele pode até passar um pouquinho, vir batendo os R$5. Eu vou comprar bem mais aqui embaixo, porque ele vai refletir aí, ou numa correção aqui para cima, ou quiçá numa virada de tendência aí para cima, quando ele chegar nesse nível de preço aqui. Por quê? O MACD está falando que ele pode cruzar a linha aqui para cima uma vez, descruzar ela e depois voltar, fazendo aí uma tendência do MACD, né, de alta. Isso daí eu gosto muito de trabalhar, tá bom? Essa é a minha visão. Ah, mas o dólar está caindo no mundo, tá não sei o quê, o dólar contra a cesta. Sim, mas o gráfico aqui está me dizendo, mas já acendeu vermelho, sim. Acendeu vermelho aqui, sim. Então, estou entendendo que ele vem até aqui embaixo, ó.
entendendo aqui, tá? Essa é a minha visão, é a minha visão. Por que você não vende? Por que você não vende? Porque aqui, ó, tá longe da minha região de venda. Agora, se ele subir, eu já estou montando posição, eu nem quero que ele suba. Estou com bem pouquinho no dólar da minha compra. Estou montando ela, esperando ele cair até os 5. Então, eu vou comprando aqui, comprando até aqui embaixo. Aí sim eu vou querer que ele suba. Mas, se ele subir a partir daqui, quando ele chegar na zona vermelha, na zona bipolar vermelha aqui, eu vou desmanchar a posição que eu comecei a montar por aqui. Entendeu? Se ele fizer isso, eu vou pegar esse lucrinho e pôr no bolso. Chegou dentro da zona bipolar e sim, eu posso pensar em vender. Mas agora, aqui, eu não vou vender. Tá? E estou torcendo para que ele caia. Apesar de estar comprado. Uma leve posição. Estou levíssimo aqui. Tá bom? Entendeu o raciocínio? Acho que essa é uma forma de você pensar. Não de você seguir o que eu estou falando. Vamos raciocinar, vamos pensar. Qual que é o zigue-zague que ele está fazendo aqui, né? E por que é importante você ver o zigue-zague? O zigue-zague mostra as ondas. Então, é a onda de impulsão, onda de retração. Onda de impulso, onda de retração. Só que essa retração voltou, deixou um pavio aqui, está fazendo essa onda aqui, tá? Brigando nesta região aqui de fundo anterior, que foi também topo anterior, que foi fundo anterior, e você vai olhando, igual eu já olhei no gráfico diário lá atrás, né? Você vai perceber que é uma região, ó, onde ele deixa suporte e resistência aqui, né? Ó, aqui, tá vendo? Então, já esteve aqui, está aqui nela de novo, tá bom? É uma região de briga aí. Se ele cair, tá ótimo. Se ele subir, também tá ótimo. Se ele subir, eu vou tá ótimo, mas assim, não tá excelente. Eu vou ganhar isso daqui, esse trechinho só. Que aqui eu vou desmanchar a posição na compra, porque ele está vermelho, tá? Então, preste bem atenção no raciocínio e como eu opero com esse indicador F34, ele pode te ajudar na sua tomada de decisão. É importante você observar isso, tá bom? Falado disso de dólar, vamos dar uma olhadinha no milho. Eu falei de Arezzo já, né? Eu já falei aqui de Arezzo, comecei falando de Arezzo, né? Que aqui é já. Então, vamos falar do milho. Vamos olhar aqui o milho no diário. Vamos dar uma olhadinha aqui no milho diário. Milho diário. É CCM FUT. Olha o milho no diário. Ele acendeu vermelho aqui, na zona bipolar, né? Acendeu vermelho, mas presta bem atenção que ele não tocou nela lá. Ele não tocou. Então, você vende aqui? Não vendo aqui. Onde que eu vendo? Dentro da zona bipolar. Ou até mesmo acima dela, enquanto ela estiver de vermelho. Esta aqui é a minha região de venda. Então, eu preciso que ele suba para eu vender. Então, você compra o milho aqui? Poderia comprar, igual o raciocínio do dólar, o mesmo raciocínio do dólar. Mas eu percebo que ele está numa região aqui, ó, que ele pode reclamar aí uma correção mais a fundo, tá? Então, eu tenho que entender aqui que ele está numa região que é uma região de suporte, sim. Posso tentar uma contra-tendência, mas ele pode vir mais para baixo. E o milho, operando o contrato CCM, ele é bastante pesado, né? Ele tem aí R$ 450 por cada ponto. Então, daqui onde ele está até aqui embaixo, a gente pode ter aí uma movimentação de 3 a 4 pontos vezes R$ 450. Isso daí me dá uma movimentação mais cara, né? Então, eu tenho que ou ir com pouco contrato, né? Ou esperar o melhor momento para fazer a entrada do milho. Como que ele está no Position Trade? CCM FUT para Position Trade no gráfico semanal. Está numa região muito boa para compra, né? A gente visualiza aí ele com o MACD saindo de uma região de sobrevendido. Ele tem uma região muito brigada aqui. Ele pode vir até aqui embaixo, que é o que eu estava falando, que é esse fundo aqui que a gente viu agora lá no diário. Ele pode ir, que é essa linha branca aqui. Essa linha branca é uma região muito interessante para compra. Então, se eu quiser montar posição a partir daqui, eu posso, mas o meu stop está caro. É isso que eu estava falando, exatamente isso lá no gráfico diário. Para até a linha branca aqui, ele costuma passar um pouquinho, é mais de 4 pontos. Então, R$ 450 por contrato e por ponto fica um pouco caro
pensando nesse stop aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Esperar a oportunidade. E aqui, nesta região, é uma ótima oportunidade. Se amanhã ele fizer o rompimento da máxima desse candle, fazendo um candle assim, aí a gente pode pensar na entrada com um stop pequenininho aqui, né? Nesse próprio candle, na mínima dele. Mas eu não gostei do pavio que ele deixou aqui, eu espero uma briga maior aqui. É importante a gente pensar numa queda aí, para pegar ele mais barato. Tá falado o milho, vamos ver como é que está o boi BGI FUT, o boi gordo. No diário, ele está aí numa região que é a região que eu chamo de consolidação, tá? Está brigando aqui, a gente percebe, ó, ele veio verde, 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 acendeu vermelho, falando, vou cair. Aí depois ele fala, não, vou subir aqui, vou cair aqui. Não, eu vou subir. E agora ele acabou acendendo vermelho de novo. E ele está nesta região, ó, onde ele já brigou aqui, ó, um fundo aqui, outro fundo aqui, e está nela aí ameaçando romper. MACD realmente numa região de sobrecomprado, então ele pode arrefecer aí sim, jogando o preço um pouco para baixo, mas eu acredito na lateralidade do boi, tá bom? Vamos ver como é que ele está no semanal, BGI FUT. Para o BGI FUT, ele está chegando aqui numa região de compra dentro aqui da zona bipolar, pode até amassar mais um pouquinho, né? Você vê a linha aqui, essa linha, e pode talvez vir buscar essa linha branca, que ela vai subir no próximo candle que abrir, já vai arrastar um pouquinho mais para cima. E aí, aqui é uma região muito boa para a gente comprar, pensando na volta dele. Porém, a gente tem que entender que o boi, lá no diário, já mostrou uma situação de consolidação. Então, aqui eu tenho uma possibilidade de alta e de continuidade de alta. Então, aqui o que você tem que fazer é operar o boi. O boi ele vence a todo mês, né? Então, entender que aqui o prazo operacional é curto para essa movimentação que eu estou enxergando aqui no semanal, né? Então, o que você pode fazer é operar o boi pela ETF. Nós vamos falar mais de ETF em breve, e aí você vai entender como você pode fazer isso pela ETF, tá bom? Agora, aqui pelo contrato BGI, você vai encontrar ele com um pequeno prazo de operação. A não ser que você fique rolando o contrato, né? E rolar o contrato, muitas vezes, você não vai sair tão bem assim, vai perder, enfim. Tá bom? Tenta comprar o contrato mais longo possível, né? Porque dependendo, daqui a pouco você consegue já comprar o contrato que vai vencer no mês que vem, né? Porque se você comprar agora esse mês, você tem poucos dias, hoje já é dia 18, né? Para o final do mês. Então você está com poucos dias, ele vence por mês, né? Igual o dólar, vence todo mês, ele muda o contrato. Então, o problema aqui de operar o boi nessa situação aqui é que ele não está no ponto certo, ele pode cair um pouco mais e você ter que vender a compra que você fez negativamente. Mesmo que pense em enrolar, você vai ter uma defasagem aí, um ágio, né, dos juros que o próximo contrato vai estar no outro preço e provavelmente você vai perder alguma grana, tá bom? Então, cuidado aí com o boi, tente operar a ETF do boi, que é o BBOI, né? BBOI 11, tá bom? Falando do boi, vamos falar então do ativo que eu separei aqui para você. Não é Redditor, apesar de que eu gosto de Redditor para position, tá? Mas eu não vou falar de Redditor agora não. Vou falar de Nike. Nike. Eu vou pôr aqui no Nike, NKE, Nike, pronto. Esse ativo aqui está numa região muito interessante. Por quê? Vamos analisar. Quando eu dou um zoom, eu percebo que ele veio a níveis de preço, ele já esteve, né, aqui embaixo nesse fundo, que é aqui, ó, a níveis de preço, olha lá a linha que eu estou mexendo aqui, ó, olha onde ele já esteve ali, né? Olha aqui, ó, você vai ficar olhando aqui. Eu vou posicionar o mouse aqui desse lado para você ver. Agora olha a linha, ele já esteve nesta região de preço, que é o preço onde ele brigou lá em 2016, 17 e depois deu essa arrancada linda aqui para cima, tá vendo? Deu essa arrancada de 200, mais de 200% de alta. Esta é uma região de suporte, conforme você pode ver aqui em 2013,
ele esteve aqui, e 2016 a 2017 ele se manteve aqui, acumulando bastante, e também na crise de 2020 ele veio até esse nível de preço aqui. Agora ele bateu nela novamente, então aqui dá para falar claramente que a gente tem um suporte para Nike. Fechou? Esse raciocínio está claro para você? Ótimo. Agora vamos continuar a análise olhando um indicador MACD. Vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar. Eu tenho este fundo aqui, certo? Que se equivale a este fundo aqui, certo? Ok. Falado isso, eu vou olhar o próximo fundo que eu tenho no preço e aí eu vou enxergar este fundo aqui no MACD. Aqui eu vejo o preço fazendo fundos mais altos. E aqui também. Ok? Até aí nada demais. Beleza? Ok? Fechou. Bonito. Quando eu olho este fundo aqui, eu vejo que ele fez um fundo mais baixo do que esse. Beleza? E aqui também fez um fundo mais baixo. Tudo normal. Tudo ok. A não ser aqui. Aqui eu fiz fundo mais baixo. Porém, aqui eu estou mais alto. E eu já fiz fundo no preço. Né? Vamos dar um zoom maior aqui para a gente ver como que a gente faz essa interpretação. Então, eu já tenho um fundo no preço. Não tem? Isso aqui não é um fundo? Ó, eu tenho. Ele veio e caiu, né? Fez essa pena aqui, fez esse zigue-zague aqui, fez esse zigue-zague aqui e rompeu esses topos aqui. Então, a gente tem aí essa região de fundo. Perfeito? Então, aqui, para mim, eu já posso definir como um fundo no MACD. E aqui também. Se eu traço uma linha, vamos colocar a linha reta aqui, que é do próprio indicador aqui, ó. Tá vendo a linha branca que eu estou colocando aqui na esquerda? Agora olha para a direita. A linha branca lá está bem mais alta do que a linha que eu estou posicionando aqui, certo? Então, a gente tem uma leve divergência de alta. Uma leve divergência de alta. Então, tem uma leve divergência de alta. O preço estava aqui embaixo, trabalhou aqui em cima, brigou, teve aqui em cima, voltou para baixo. Quando ele volta para baixo, ele me dá um fundo mais alto aqui. E agora, o que eu tenho? Agora, o que eu tenho é o toque na linha branca. Esse toque, você já pode começar a pensar em montar posição, por quê? Olha lá, ele veio aqui, brigando, fazendo uns leves zigue-zague, fez de gap, e passou, fechou acima da linha branca. Você pode começar a montar posição, deixa aí uns 3 a 4 tiros para você, põe uma leve, põe o primeiro lote aqui, deixa o segundo, o terceiro e o quarto, para se caso ele voltar na zona bipolar, e aí sim, ele vai começar a trabalhar em alta, te dando aí a possibilidade de você obter lucro no position trade, apesar que eu estou olhando no diário, lucro no position trade vou pegar daqui, tá? Sem considerar que você tenha pego essa queda aqui, colocou aqui, de pelo menos 30% ou 25%, tá bom? Contra um stop aqui de 20%. 30% contra 20%, mais de 1 para 1, tá bom? Então, olhando assim, né, no formato que eu acabei, é mais interessante deixar ele cair. Mas, e se ele for sem cair, você montando em lotes assim, ó, conforme eu estou explicando, você pode aproveitar com pelo menos um pouquinho. O ideal mesmo é que ele caia. Ele nem teve o gatilho aqui, ó. O que é o gatilho? Essa linha verde cruzando a linha branca, tá? Ele ainda não teve. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade de ele voltar aqui na zona bipolar de vermelho, baseado em todo o contexto que eu expliquei aqui, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha como é que ele está, está no semanal. Então, NKE, aqui ela já está fechando acima da linha branca, aqui debaixo. E aqui eu também não tenho o gatilho cruzado para cima, tá bom? Mas eu tenho a situação de suporte aqui no preço. Ó. Quando você olha esta região aqui, ó, que ele já esteve trabalhando nela agora, ele tende a sentir essa região de suporte. O que nós devemos esperar aqui? Nós devemos esperar aqui
A confirmação da quebra dessa linha branca aqui para cima, ou seja, quando ele vencer este candle, aqui para cima, superando a máxima dele, é uma boa oportunidade de entrada com o stop lá embaixo, no fundo, né? Então, você vai ter um stop aí de 20%. Para buscar os 27% aqui, a 30% que eu falei inicialmente, lá no gráfico diário, você percebe que a avaliação é a mesma? Agora, o que eu visualizo? O que eu visualizo? Uma mudança de tendência. Como assim mudança de tendência? Eu visualizo aqui, a gente pegando ele bem aqui, ó, para ele poder fazer essa movimentação. Bateu na linha branca aqui, ó, ele vai, bate na linha branca, recua aqui de novo para baixo. Pode vir até aqui no 61 de novo. E aí sim, ele volta aqui para cima, briga aqui, rompe isso daqui e vai subindo para vir buscar esta região aqui, pelo menos, ok? Então, aí a gente tem um upside, contado o preço, onde o preço está aqui agora, a gente tem um upside de pelo menos 90% de alta contra 20% de stop. Se eu tenho 90% de alta contra 20% de stop, vale muito. Mas, Elimar, você está falando contra a zona bipolar que está de vermelho? Sim, estou falando. Mas eu estou falando também numa região de suporte, conforme eu comecei o vídeo falando lá no gráfico diário, que aqui é uma região que o preço sente. Se ele voltar a esmagar aqui, você vai perder uma fatia do seu capital. Mas, principalmente, se ele vencer aqui para cima, ele busca essa linha branca aqui de cima, tá? Então, fique esperto. Você pode pôr stop aonde você bem entender. Isso aí é, conforme eu falei no início do vídeo, é o seu apetite ao risco, não vai ser eu que vou definir. Se ele superar a máxima desse candle, você pôs o start aqui, comprou. E se ele voltar abaixo da mínima desse stop, você estopou. Aí você está falando aí de um stop de 5%, 6%, para tentar buscar 28%. Tá bom? Então, é uma situação que você vai definir. Eu gosto muito dessa empresa e acho que ela já caiu o suficiente para fazer uma correção maior, que está mudar a tendência dela, que ela vem numa tendência longa aí desde 2021 em queda. Desde 2021 que Nike vem caindo. E aí você vê, desde o último topo que ele deixou aqui, você vê a níveis que ela chegou, a 70% de queda. Agora, no preço que ele fechou, está a 65% de queda. O que você pensa? Que a correção pode ser um pouco mais, um upside maior, ou ele continua caindo, vai até 100%, até zerar? O que você me diz aí? Escreve aí nos comentários o que você pensa sobre Nike, qual a chance que ela tem de subir ou de cair. Então, eu estou observando sempre que eu tenho uma empresa desse porte, né, o porte da Nike, que ela está numa região de suporte, e ignorando aqui, não muito, né, ignorando no sentido de não operar a batida, né, na zona bipolar, porque você vê, ele já vem batendo nela há algum tempo, né, fez o primeiro movimento aqui até muito rápido, tentou vazar para cima, não conseguiu, bateu nela de novo, bateu mais um pouco, bateu aqui de novo, bateu outra vez. Agora, eu acredito no fraquejamento, né, na fraqueza dessas batidas aí, porque já vem a 70% de queda, batendo e caindo, batendo e caindo. Penso aí numa alta significativa para ela, tá bom? Essa é a minha visão. Se ele chegar até esse nível aqui, nós estamos falando aí de ganhos de quase 100%, né? É uma oportunidade que tem o seu risco. Então, você que tem que avaliar. Não siga a indicação, siga o seu apetite ao risco, o seu capital que você tem disponível para isso. É você que vai definir. Não deixe ninguém, nenhum profissional, e muito menos aqueles influenciadores que nem pagam a AppMec para poder estar aqui falando com você, não tem custo nenhum, só quero te vender alguma coisa ou ferrar com o seu capital, tá? Cuidado com isso. Essa é a minha mensagem principal hoje. E o que a gente tem mais aqui que nós podemos falar com você de forma que você possa ganhar dinheiro, né? Nós temos o Bitcoin, e temos também, além do Bitcoin, né? Além do Bitcoin, a gente tem Ethereum e Solana, que eu estou sempre observando aqui com vocês. O que nós temos no Bitcoin? Ele trabalhando aí lindamente os seus movimentos, a sua dinâmica do preço, fazendo aí os seus zigue-zagues ascendentes, voltando a trabalhar para cima da média Tilson.
a zona aqui de sobrecomprado do MACD ainda não teve o gatilho, né? O que é o gatilho? Essa linha azul cruzando para baixo da linha branca de venda. Não aconteceu isso, então ele continua lindo, leve e solto, batendo 105 mil agora, aí próximo aos 109 mil, onde eu falei que ia vender o Bitcoin lá atrás, quando ele estava aqui, né? Só voltar os vídeos aí. E eu, de fato, vendi, saí da minha posição, né? Não, diminuí minha posição, enfim, isso aí é coisa minha. Porém, eu falei em público aqui, né? Algum tempo atrás, aí, nos vídeos aí. É só voltar o vídeo. Bom, então tá falado aí do Bitcoin, vamos ver como é que está Ethereum. Ethereum tocando na linha do MACD, da média Tilson, né? Aqui está na região de resistência. Então, aqui uma região onde eu não pensaria em compra. Tá? Aqui uma região onde eu vendo para poder dar continuidade a essa movimentação. Ó, bate aqui, a região onde você procura por venda, para ele lançar outra perna. Igual quando ele está trabalhando para cima. Ó, ele sobe, bate na linha verde, sobe, passa lá para baixo, aí deu a compra, passa lá para cima, bate na linha verde, faz um zigue-zague, rompendo aqui, pronto. Saímos da operação. Aqui, voltou, passou para cima, aqui voltou, cruzou para baixo, e agora está voltando aqui para mim, aqui, é uma região de topo, ok? Essa é a minha visão aí para o Ethereum, tá bom? E Solana? Solana tem que digitar aqui, porque não tem ela lá. Vamos digitar Solana. O que eu posso observar aqui? Solana, também, idem, igualzinho, batendo na média Tilson, gatilho já cruzado aqui do MACD, ó, pode olhar, o MACD já está com a linha azul abaixo da linha branca, então mostrando aí a possibilidade dele fazer este pivô de baixa. Então, quando ele romper este fundo aqui, ele está pivotando para baixo, tá? Ainda não temos esse movimento, né? Aqui, abaixo da média Tilson, não temos. Então, você perceba que ele já veio abaixo da linha e voltou. Veio abaixo, voltou. Tentou, veio abaixo, está voltando, tocando na linha agora. Se ele se respeitar aqui, essa média Tilson, e pivotar para baixo, pode ser que ele volte aqui para baixo, na casa dos 17. Oxe. Ou pelo menos aqui na casa dos 30, 35, tá bom? Falado disso, eu espero ter contribuído aí com a sua visão, com o seu raciocínio, e que você possa pensar mais sobre como você faz os seus investimentos, se precisar de alguma ajuda, alguma mentoria, algum encaminhamento, para que você possa desenhar como você vai se comportar nos seus negócios aí, eu estou à disposição. Deixo aqui o meu abraço forte, fraternal, desejando uma ótima semana, iluminada aí por nosso Deus Todo-Poderoso. Fique com Deus, um grande abraço, até mais.